lieber Vater im Himmel, Obrigado por nos trazer até aqui. E eu oro que ao estudarmos essas coisas, que nós possamos entendê-las. E se existe algo que a gente ainda precisa aprender, que o Senhor envie o seu Santo Espírito para abrir as nossas mentes. unsere Gedanken öffnen wirst. E eu oro que o seu povo esteja disposto a aprender e a desaprender. Oramos isso no nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos por delinear a linha dos 144.000 e sobrepusemos isso com a linha dos mileritas. Der Milleriten gelegt. Então, nós conectamos 1989 com 1798. E nós temos a parte A e a parte B de Daniel 11:40. Vimos que há um aumento de conhecimento e vemos que isso é um processo, mas também é um período de um ponto e um período de tempo. Dann ist es formuliert. E depois a mensagem é formalizada. E baseado da forma como a gente responde a esse aumento de conhecimento, é demonstrado quando a gente passa por um teste. Gesicht schaut. Para nós seria o 11 de setembro e para eles seria 11 de agosto de 1840. Depois fomos para o final desse período de teste e vimos que podemos marcar isso como 21 de julho, que seria a Campal de Boston, que a gente sobrepõe ou faz paralelo com a lei dominical. Novamente, a gente tem um aumento de conhecimento, da mesma forma como nesse primeiro período de tempo, que seria um ponto e um período. Então, podemos marcar o 1º de agosto, que é um ponto, e nesse avolumar, isso seria Concord, e depois em Exeter é formalizada, nessa campal. Temos o clamor da meia-noite e o alto clamor, e temos a formalização da mensagem. Baseada na forma como a gente aceita essa mensagem, é demonstrada quando é testada. Getestet wird. Am 22. Oktober. Oder auf der Ou na linha dos 144.000 seria Daniel 12:1. Also diese, Então, no início e no final desse teste, dieser Testzeit folgt dem nós gleichen. temos o mesmo padrão. E depois aquilo que nós queríamos ver é que esses marcos estão conectados. O primeiro marco seria Boston, e ao avolumar nós conseguimos marcar Concord e Exeter. Exeter markieren. Boston, Concord e Exeter. E o que nós começamos por entender é que esses Concords estão relacionados. Miteinander verbunden sind. Nós conseguimos ver harmonia aqui, que nós vemos também quando trazemos isso para a nossa linha de reforma. 2014, 16 e 18. 2016 seria uma batalha onde nós conseguimos ver o Rei do Sul e o Rei do Norte em concordância, Sieht. em acordo, Wie eine Musik. tal como uma nota musical. Ist es mehr als Tem mais do que uma entidade, zwei oder duas ou mais entidades, mas estão em harmonia e soam da mesma forma. klingen wie das Gleiche. Marcamos isso também como decreto de morte antes da mensagem de tempo. Zeit, die kommt. Então, nós conseguimos ver o início e o fim desse tempo de teste,
Mas nós também conseguimos ver isso no período de tempo da colheita. Nós trouxemos isso então para a linha dos sacerdotes. De 1989 a 11 de setembro, seria a repetição desse padrão que nós vemos entre 2014 e 2019. 1996 é a formalização da mensagem, onde é publicada a revista do Tempo do Fim, que traz uma mensagem de tempo e onde nós estamos na história do mundo. Então, quando nós vamos para 2018, nós temos uma mensagem de tempo, que seria a formalização da mensagem. E isso nos mostra onde nós estamos na história. 2012, novamente uma mensagem de tempo, mostrando onde a gente está na história. O que se aproxima da nossa lei dominical. E a forma como nós respondemos a essa mensagem é testado. Do primeiro aumento de conhecimento a 11 de setembro. O segundo aumento, que é em 2014, o que não deveria nos surpreender. Porque a gente diz que há uma sacudidura aqui. E eles foram testados com uma mensagem aqui. E muitas pessoas falharam. A grande maioria das pessoas que falhou esse teste em 2012 deixaram o movimento. E depois nós temos um aumento de conhecimento a partir de 2014 em diante. E eles são testados no fechamento da porta da graça. Será que nós aceitamos as mensagens nessa história? E esse é o processo pelo qual nós estamos passando agora. Nós falamos sobre o conceito de um teste e saber o dia em que a gente vai ter esse teste não significa que você vai passar o teste. Então, as pessoas sabem de 9 de novembro e ainda assim dizem que 2014 não foi uma lei dominical. Nós levamos isso para a linha dos 144 mil. E alguém queria passar o teste de Daniel 12:1. E com o que eles estão sendo testados? Com essa mensagem. Isso não é possível se a gente não vir essa lei dominical e se a gente rejeitar, aceitar ela quando ela é dada. E então passar o teste de Daniel 12:1. Mesmo que a gente saiba ou não o dia em que isso vai acontecer. Você não pode guardar o domingo e passar esse teste só porque você conhece a data. Então, nós temos mais em relação à mensagem do clamor da meia-noite e do 9 de novembro. É conhecer essa história de forma interna e externa. 2014, uma colisão, uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A ascensão de Donald Trump e populismo. A Hillary Clinton em 2018, a primeira batalha. Teorias de conspiração. A Fox News. E é por isso que nós chegamos a esse período e esperamos esse teste,
Mas temos que aprender e desaprender. E esse processo é necessário para a gente passar o teste. Nós trazemos isso até os levitas e tudo isso é avançado um marco. A sua jornada começa no 11 de setembro. Eles têm um aumento de conhecimento e uma formalização. E tem um teste. E nós vemos 2016 e 2018 que para um levita seria uma lei dominical aqui nesse ano. Quando nós olhamos para o 9 de novembro, nós vemos isso como o fechamento da porta da graça. Seria mais que um fechamento da porta da graça. É uma lei dominical. Então, se nós não estamos satisfeitos em ver 2014 como uma lei dominical, nós devemos olhar o que está acontecendo de forma externa. E eu digo, se a gente não vê esse aqui, a gente não enxerga esse aqui, nem esse aqui. E nem tem esperança com esse aqui. Netineus. A gente avança mais um marco. 2014 seria o tempo do fim. E a razão pela qual nós vemos vários eventos externos é porque esses eventos externos estão arando o mundo. Quer você seja muçulmano, ou seja hindu, ou budista, ou ateu, ou um cristão apóstata, ou agnóstico, todos esses estão sendo trabalhados com eventos externos. E da mesma forma que nós chegamos ao 11 de setembro e temos uma fonte correta de informação. E se você quer que alguém passe o teste, e você é o professor, e o professor é Deus, você não vai apenas dar uma apostila que metade está certa e metade está errada. Porque se ela tiver erros e você não está equipado para entender aquilo que é certo e aquilo que é errado, não deve ser esperado de você conseguir passar esse teste. Então, no 11 de setembro, Deus não deu ao seu tempo, Deus não deu ao seu povo, o Alt-Right e teorias de conspiração, junto com essa mensagem. E esperava que a gente visse verdade e erro em ambas, e a juntasse e decidisse as nossas respostas baseadas em ambas essas teorias. Uma é uma fonte verdadeira e outra é uma fonte falsa. Então, quando a gente se refere aos netineus, tem que ser a mesma coisa. Eles precisam ter informação verdadeira. Senão, eles não podem ter um teste. E a gente consegue ver isso em cada marco, que a fonte verdadeira de informação está oposta a teorias de conspiração. Você talvez conheça o NRA, que é uma associação internacional. Gruppe oder Assoziation. The NRA.
o NRA. Na América, é bastante importante, que seria uma organização sem fins lucrativos. Gemeinnütziger Verein ist diese Organisation. Talvez uma das organizações sem fins lucrativos mais poderosas na América. Nationale Schusswaffenvereinigung. Com algumas exceções, eles estão por trás de Donald Trump e por trás dos republicanos. Porque essa associação é bastante poderosa e promovem ou apoiam que as pessoas possam guardar suas armas. E eu vou citar algo que eu vi num vídeo dessa associação. Guardem em vossas mentes que essa é uma associação poderosa que está por trás de Donald Trump. E ele está seguindo a sua agenda. No vídeo, eles falam da agenda das Nações Unidas. A NRA diz que as Nações Unidas têm uma agenda escondida para terminar com essa possessão de armas mundial. E para a ONU poder promover a sua própria liberdade. E eles falam sobre uma estátua que está fora do pátio das Nações Unidas, com uma arma torcida. E eles mostram que isso é prova da agenda das Nações Unidas e a sua determinação em cumprir isso. Todas essas organizações que estão por trás de Donald Trump, igual a NRA, falam de um Estado profundo global. E eles promovem a linguagem dos Illuminati, que a gente vê que é partilhada pelo Walter White. Essas são as organizações que estão por trás do presidente, que traz a lei dominical. E o povo de Deus absorveu essa doutrina. E quando nós falamos da agenda das Nações Unidas, isso é apenas um exemplo. E quando nós falamos da agenda das Nações Unidas, nós estamos comparando a linguagem do lado errado. E seja como for que se parece esse sétimo reino, ele não é liderado pelo Estado profundo das Nações Unidas. Essas são as mensagens que nós temos no 11 de setembro. A verdadeira e a teoria de conspiração. E isso é repetido no nosso período de tempo. E alguém talvez possa dizer que essa fonte verdadeira de informação, a Time Magazine, a Washington Post, a New York Times,
a mídia. Eles podem dizer que eles não estão completamente certos. Mas nós voltamos à nossa verdadeira fonte de informação. Nós não temos conhecimento de fractais. Não temos conhecimento dos 2520. Não temos conhecimento que o Rei do Sul voltará. Não sabemos que somos sacerdotes. Não temos tempo. E ainda assim, isso permanece puro e verdadeiro. Mesmo com essas concepções erradas. Então, para um netineu, ainda que eles tenham que passar por esses artigos da mídia, dizendo que eles estão errados, que tem vários erros, se nós formos justos em relação a isso, então nós também temos erro na nossa. Mas isso é tudo que os netineus precisam para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque eles podem dizer que a igreja e o Estado estão se juntando. Donald Trump seria o último presidente. E eles são os que estão dando a informação correta com o perigo das organizações, como a NRA. Aqueles que apoiam a NRA são aqueles que têm absorvido essas informações falsas desde que essa organização foi fundada em 1996. E eu estou me referindo a Fox News. Tudo aquilo que a gente já ouviu da Fox News, que tem impactado a visão do mundo, precisa de ser desaprendido rapidamente. O que é bem difícil nos Estados Unidos. Mas porque o seu pensamento se tornou global. Para um netineu, se eles não ficarem do lado correto da informação, no período de tempo do primeiro anjo, eles não podem ser beneficiados pelo segundo, não podem ser beneficiados pelo alto clamor, e eles vão falhar o seu decreto dominical. Então é crucial como movimento que eles compreendam os eventos externos de 2014 até 2019. E para que a gente possa chegar até eles, também precisamos de ter uma perspectiva correta. Então nós temos Boston, Concord e Exeter. E depois nós vemos que esse padrão pode ser colocado em todos os períodos de tempo. Nós temos uma Concord e Exeter, 2016 e 2018. 2019 você é testado, mas começa um novo aumento de conhecimento. E deve, porque para os levitas, de forma externa, vão existir eventos que vão desenvolver o seu alto clamor. E esses eventos devem impactar os netineus. Então nós teremos um novo aumento de conhecimento e um teste. Um Concord e um Exeter. Panion seria um outro teste, uma outra mensagem, um aumento,
Concord e Exeter. Depois vem um teste, o período de tempo da colheita. E temos então Concord e Exeter. E esse é o padrão repetitivo em cada fractal. Mas o que é diferente entre esses fractais é se esse aumento de conhecimento é uma mensagem interna ou externa. Será que são eventos externos junto ou combinado com uma mensagem interna profética, assim como é para os sacerdotes ou para os levitas? Eventos externos, e para os netrineus, eventos externos. Nós poderíamos desenhar essas linhas e fazê-las se parecer uma com a outra. E esses 4 teriam a mesma experiência. Mas eu quero que a gente saiba as diferenças. Essa é a linha dos 144.000. E para eles passam pelo arar, chuva temporal e chuva serôdia, e aqui seria a sua colheita. E em Daniel 12:1, Miguel se levanta e de uma só vez eles são colhidos. Nesse marco de Daniel 12:1, quando Jesus se levanta, nós temos 2 classes, e como fechamento da porta-graça, em um momento, para todos. Para os sacerdotes, eles passam por esse processo, e em 2018, eles têm uma mensagem, clamor da meia-noite, que leva para 2019, 22 de outubro. Assim como os mileritas, 2019, o tempo de prova termina para todos de uma só vez, no 9 de novembro. Quando a gente se refere aos levitas, nós voltaremos a essa linha. Vamos passar para os netrineus. O seu fechamento da porta-graça é no decreto dominical. E no decreto dominical, se você está no mundo, você está nesse movimento. Não. Eles não estão nesse movimento, uma vez que é determinada a lei dominical. Aqui é sua colheita. Mas a sua colheita é diferente. Porque aquilo que começa aqui é o alto clamor que a gente dá para os netrineus. Então Deus tem um povo preparado que começa no decreto dominical, que diz que a Babilônia caiu. Sai dela, povo meu. E essas pessoas então saem, uma por uma, ao elas chegarem a essa mensagem, atingirem essa mensagem. Porque eles ainda não ouviram dela antes. Essa é a diferença entre o sacerdote e o netrineu. O nosso fechamento da porta da graça fecha de uma só vez. Porque a gente já fez parte desse movimento. Eles são preparados por eventos externos, mas eles não fazem parte desse movimento. Então, quando vem o fechamento da porta da graça, eles entram um por um. Para mim, isso é mais fácil de ver na história de Noé.
Você tem esse primeiro grupo que está envolvido no construir da arca. Eles sabem tudo sobre essa arca, mas quando a mensagem vem, eles têm que entrar na arca todos de uma só vez, porque eles já sabem dessa arca. Eles já têm construído essa arca. Mas para os animais, eles não estavam envolvidos com o construir da arca. Então, um clamor é feito e um por um, eles entram na arca. Então, é um processo. Então, para os netineus, eles são... Para os netineus, a sua colheita é quando eles se juntam a esse movimento. E é na história depois do fechamento da porta da graça. A grande maioria dos levitas não tiveram interação próxima com esse movimento. Uma interação direta. Na Arca de Noé, nós temos dois tipos de animais que entram na arca. Os limpos e os não limpos. Aqueles que simbolizam os levitas e os netineus. Mas eles passam pelas mesmas experiências. Uma mensagem chega, sai dela, povo meu, e eles entram um por um. Então, para os 144.000 sacerdotes, o fechamento da porta da graça é um ponto no tempo. Para um levita e para um netineu, demora um período de tempo para que eles possam interagir com a gente. E para que eles possam saber que existe uma arca. Então, a sua colheita é um processo. E eles entram um por um. Porque ser colhido é ser cortado do mundo ou ser ceifado e se juntar ao povo de Deus. Eles não podem fazer parte desse movimento sem passarem pela colheita. Então, essa é a diferença entre esses 4 grupos. Então, nós precisamos pensar que é uma semana depois da lei dominical. Nós vamos apontar para essa pessoa aqui. Ele tem sido um ateu. Ele já viu esses eventos. E ele está bem preocupado. Ele sabe que a democracia terminou nos Estados Unidos. Ele consegue ver que os cristãos estão controlando o país. E ele pode até conseguir enxergar a repetição da Segunda Guerra Mundial. Nós damos para essa pessoa uma mensagem profética e ela aceita essa mensagem. Nós podemos falar do sábado, o dia de sábado, e ele aceita. Mas uma pergunta, nós acabamos de colher essa pessoa, já passou o fechamento da porta da graça, e esse fechamento da porta da graça é pessoa por pessoa. Nós damos essa mensagem para essa pessoa, ela aceita, ele fechou a sua porta da graça. Será que significa que esses homens, diretos do mundo,
ateus, que bebem, que têm comportamentos imorais. Será que no minuto que ele aceita essa mensagem profética, ele nunca vai mostrar impaciência de novo? O que a gente quer dizer quando fala em fechamento da porta da graça? Porque nós ensinamos durante um bom tempo que nós não vamos para essas pessoas com uma mensagem moral. E nós entendemos que eles fecham a sua aprovação um por um, baseados na sua resposta a essa mensagem profética. Então, se esse homem aqui aceita o dia de sábado e Cristo se levanta por essa pessoa e diz, se você continuar impaciente, mesmo no dia depois de você aceitar que eu sou o teu Salvador, ou que você reconheceu Deus, eu não serei o teu intercessor. Como é que a gente acha que se parece o fechamento da porta da graça para esse indivíduo? Eu acho que nós aceitaríamos que esse fechamento da porta da graça é a sua forma de descrever a sua resposta à mensagem profética. Se eles rejeitarem essa mensagem profética, é uma porta fechada. Se eles aceitarem essa mensagem profética, eles passam um teste. Então, esse fechamento da porta da graça não significa que esse cristão de apenas um dia não tem um intercessor se ele se tornar impaciente no meio do trânsito. E esse fechamento da porta da graça que nós descrevemos aqui, indivíduo por indivíduo, é o mesmo fechamento da porta da graça que nós experimentamos 9 de novembro desse ano, 2019. Então, esse fechamento da porta da graça para essa pessoa é o mesmo aqui para nós. Então, 9 de novembro de 2019. Será que isso é um teste de moralidade? Ou o nosso teste baseado na nossa resposta a essa mensagem profética? Porque o que algumas pessoas estão tentando fazer é pegar nessa história aqui, Daniel 12:1, e trazer ela para 9 de novembro de 2019 e dizer, não tem intercessor. Sem intercessor e sem intercessor. Um teste moral. Se você é impaciente, você morre. Mas se as pessoas seguirem com essa lógica, eles vão se tornar inconsistentes. Porque aqui embaixo, eles não podem esperar que esse cristão de apenas um dia, que ele passe por um teste moral e que ele perca então a sua salvação. Então nós vemos que não temos um mediador, o segundo advento literal. Se nós colocássemos aqui sem intercessão, nós deveríamos ser consistentes
e dizer que os sacerdotes vão ter um segundo advento literal aqui. Então, para algumas pessoas que acham que estão quebrando as nossas linhas de reforma, quando a gente diz que esse Daniel 12:1, onde a gente não tem intercessor, deve ser colocado diretamente no 9 de novembro. E eles não pegam um advento literal e colocam aqui nesse marco de pânio. E eu sugiro que, quando a gente sabe que Jesus ou Cristo se levanta em Daniel 12:1, esse teste nesse marco é um teste profético. Porque em cada dispensação, quer seja no 11 de setembro, ou 11 de agosto de 1840, ou 22 de outubro, essas pessoas estão sendo testadas de como elas responderam a uma mensagem profética. Então, o teste de Daniel 12:1 testa a sua resposta em relação a essa história aqui. E a mensagem nessa história que você está sendo testado é uma mensagem profética. É profecia nesse todo esse processo. Então, 9 de novembro de 2019 deve ser um teste profético. Isso é confortante, mas ao mesmo tempo é de pranto. Isso nos demonstra que Deus tem paciência e que a gente ainda tem algum refinamento ou um trabalho a fazer no nosso caráter. Mas também demonstra que esse teste é um teste profético. E se a gente não aceitou ou não acompanha essa mensagem profética, vai ser difícil passar esse teste. Faz com que essa mensagem profética se torne ainda mais séria. E tal como eu disse antes, o teste não é o dia. Então, nós temos diferenças entre os sacerdotes, levitas e netineus. Talvez você tenha visto na última acampamento internacional que o irmão Parminda colocou isso numa linha. E o que ele queria demonstrar era novamente esse fechamento da porta da graça, que é o mesmo padrão que a gente tem dos 144 mil. Então, esses dois são iguais. E esses dois são iguais. E o nosso último ponto dessas nossas linhas de reforma, uma das razões pela qual eu queria começar com elas, isso nos leva ao nosso estudo de Atos 27. 2019 é dado um nome de uma batalha, que seria Ráfia. Depois nós temos a batalha de Pânion, que nos leva até a lei dominical. Temos Ráfia, Pânion e a lei dominical. Mas o problema com isso é que durante muito tempo nesse movimento,
Nós chamamos a Ráfia meia-noite e Panion, clamor da meia-noite. Então nós dizíamos meia-noite, clamor da meia-noite e lei dominical. Eu coloquei aqui as nossas 4 linhas de reforma e a pergunta é: qual delas nos dá a capacidade de dizer meia-noite, clamor da meia-noite e lei dominical? E colocar a Ráfia como a meia-noite e Panion como o clamor da meia-noite. Nós vimos que ao juntar a linha dos Mileritas com a linha dos 144.000, que 21 de julho foi na meia-noite. E a gente colocou isso no mesmo marco da lei dominical. Então, a meia-noite é uma lei dominical. E para a batalha de Ráfia, para os sacerdotes, Ráfia seria o fechamento da porta da graça. Para os levitas, é uma lei dominical e é a meia-noite. Mas Panion para os levitas seria o fechamento da porta da graça, não um clamor da meia-noite. Para os netineus, Panion não é um clamor da meia-noite, é uma lei dominical, então seria a meia-noite. Se alguma forma, alguma coisa baseada, se de alguma forma, baseado nessas linhas, Panion era meia-noite, não clamor da meia-noite, a gente consegue ver isso de forma mais fácil quando a gente entende que esse clamor da meia-noite é em Exeter. E se nós procurássemos os Exeters na nossa linha de reforma, para os netineus, aqui, aqui e aqui. Seria aqui e aqui. Para a gente é aqui, aqui, mas nunca em Panion. Então, nenhuma das nossas linhas de reforma nos dão a capacidade de dizer Ráfia, Panion e lei dominical e dizer que Ráfia é meia-noite e Panion é o clamor da meia-noite. Porque se nós formos consistentes com o nosso clamor da meia-noite, para os netineus, seria aqui, que nos leva a esse fechamento da porta da graça. Para os levitas, leva para o seu fechamento da porta da graça. Para os sacerdotes, para o seu fechamento da porta da graça. Não podemos dizer meia-noite, clamor da meia-noite e lei dominical. Porque a meia-noite e o clamor da meia-noite, na parábola das 10 virgens, levam para o fechamento da porta da graça. Então, quando nós olhamos para Atos 27, nós vamos voltar para esse modelo de meia-noite e clamor da meia-noite. E tentar demonstrar como a gente conserta esse problema. Isso era tudo que nós íamos fazer com nossas linhas de reforma. Mas o que eu queria que a gente visse era esse aumento de conhecimento em cada dispensação. E nos ajuda a ter um conhecimento melhor daquilo que foi 2012. Também queria que a gente considerasse esse fechamento da porta da graça
e a sua natureza, profética ou moral. As duas fontes de informação, a verdadeira e a falsa. E, finalmente, para que a gente possa ver Rafa e Pânio nessas linhas de reforma, não são meia-noite nem o clamor da meia-noite. Então, nós precisamos de uma outra explicação para isso. Vamos nos ajoelhar para orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas suas parábolas. Eu oro que a gente possa entender essas coisas e que o Senhor nos prepare para o trabalho que nós estamos prestes a fazer pelos levitas e pelos netineus. Oramos em nome de Jesus. Amém.